Hello, seja bem-vindo ao último vídeo dessa minissérie aí, né, de como montar frases em inglês. Na aula passada a gente viu como fazer perguntas, como fazer frases negativas, né, como usar o verbo to be como um auxiliar, como fazer frases no passado e também usando os tempos contínuos, mas hoje a gente vai ver como fazer frases no futuro, além, é claro, de algumas exceções do inglês que não usam verbos auxiliares. Então bora lá, começando já analisando essa frase aqui, I will be late. I will be late, que significa eu estarei atrasado ou eu vou estar atrasado. A gente já viu, né, que os verbos auxiliares ajudam a gente a definir qual que é o tempo verbal da frase. No caso aqui a gente tem um verbo auxiliar que é o will. O will é o verbo auxiliar que sempre vai dar a impressão de futuro, ele vai passar o sentido de futuro. Então se eu quiser falar outra coisa no futuro, eu vou correr. I will run. Eu vou escrever. I will write. Eu vou beber. I will drink. Gabriel, e se eu quiser falar que eu não vou estar atrasado? Bom, vai funcionar basicamente da mesma forma que a gente já viu com os outros verbos auxiliares. Então vai ser o pronome, né, o sujeito, o verbo auxiliar, o not e o verbo principal e depois o complemento. Então vai ficar I will not be late. I will not be late. E a gente pode contrair isso para I won't be late. I won't be late. Se eu quiser falar eu não vou comer, I will not eat. Ou então, né, I won't eat. E para fazer perguntas no futuro a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou para todas as outras. O verbo auxiliar vai no começo da frase. Quem que é o verbo auxiliar aqui é o will. Então vai ficar will I be late? Will I be late? Eu vou estar atrasado. E se eu quiser perguntar, você vai estar atrasado? Will you be late? Will you be late? E o legal do will é que, diferente, né, dos outros lá que a gente falava, por exemplo, com o verbo to be, I am, you are, he is. Ou então, com o do, I do, he does, she does. No will não tem essa diferença, vai ser sempre will. Então vai ficar I will, he will, she will, we will, sempre vai ser will. Gabriel, mas eu já ouvi falar em going to para falar alguma coisa no futuro, né? E realmente isso tá certo. Assim como no português a gente tem, por exemplo, eu comerei e eu vou comer, e os dois representam uma coisa no futuro, no inglês também existe isso, que é com o will e o going to. Gabriel, qual que é a diferença dos dois? Na verdade, não tem lá muita diferença, tá? O will, às vezes, é um pouquinho mais formal do que o going to, mas não tem uma grande diferença. Tem algumas situações específicas que você vai usar só o going to, algumas situações específicas que vai usar só o will, mas não adianta eu te passar um monte de regra aqui para decorar, sendo que não vai fazer tanta diferença assim também. Então, como regra geral, tanto faz você usar o will ou o going to para falar do futuro. As pessoas vão entender da mesma forma. Conforme você for avançando, né, aí no estudo do inglês, você vai começando a perceber as situações onde o will se encaixa mais ou onde o going to se encaixa mais. Mas isso vai vindo conforme você vai tendo mais contato. Então, não precisa se preocupar tanto com isso agora, beleza? E a estrutura, então, né, para você usar o going to vai ser o sujeito, o verbo to be conjugado, né, com esse sujeito. Então, se for o I, vai ser am. Se for o he, vai ser o is. Aí você vai ter o going to e o outro verbo. Alguns exemplos aqui, né, para deixar mais claro. Eu vou nadar. I am going to swim. Ele vai nadar. He is going to swim. Você vai nadar. You are going to swim. E, claro, né, dá para contrair tudo isso, por exemplo, you're gonna swim. O going to muitas vezes vai ser contraído para gonna. Então a frase mais lisa, assim, né, mais fluente aqui ficaria you're gonna swim. E para fazer a negativa ou a interrogativa dessas frases vai ser igual lá no presente contínuo, afinal o verbo to be está sendo um auxiliar aqui, assim como ele é no tempo verbal, né, do presente contínuo. Se você não lembra exatamente como que faz perguntas ou fala frases negativas no presente contínuo,
volta à aula, volta lá na aula número 2 para você relembrar. Mas antes fica aqui para a gente falar sobre aquelas exceções, né, que não vão usar verbos auxiliares. Por que que não vão usar verbos auxiliares? Porque essas frases de exceção, né, vão usar os verbos modais. Gabriel, o que é isso agora? Então vamos lá, os verbos modais são aqueles que passam a ideia de habilidade, de permissão, de possibilidade ou até de obrigação. Você com certeza já conhece alguns desses verbos, por exemplo, o verbo can, que é o de poder. Eu vou deixar aqui uma tabela completa aí com todos os verbos modais para você saber qual verbo significa o que, né, com as traduções ali certinho. A estrutura em geral vai ser assim: o sujeito, o verbo modal, o verbo principal e o complemento. Vou dar um exemplo aqui, né, só para você entender isso e ter isso bem claro. Por exemplo, you should do it. Você deveria fazer isso. You should do it. You, sujeito, should, o verbo modal, do, aqui como verbo principal, e o it, que vai ser o complemento dessa frase aqui. Para negativa, vai ser a mesma forma dos verbos auxiliares, então vai ser o verbo modal e o not. Então ficaria you should not do it. Ou a gente pode contrair e falar you shouldn't do it. E na interrogativa, o verbo modal vai ir lá no início da frase, igual também funcionava com os verbos auxiliares. Então a pergunta ficaria should I do it? Should I do it? Agora você já sabe montar a maior parte das frases aí do inglês, né? Já entende a estrutura, já entende vários tempos verbais, então isso já vai te ajudar bastante, mas o inglês não é só isso, né? O inglês tem muito mais coisa para você estudar. Eu tenho um treinamento completo de inglês para te levar do zero até a fluência e se você seguir à risca esse método, você consegue isso em torno de 16 a 18 meses. Esse treinamento está num valor bem acessível, ele é em pagamento único, tá? Não é mensalidade, e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição e também aí nos comentários para você dar uma olhada e tirar as dúvidas aí que você quer. E nesse treinamento também tem conversação, né, para você poder treinar aí a sua habilidade de fala. Espero que você tenha gostado dessa série aí, né, de como montar frases em inglês e deixa aqui nos comentários se você conseguiu aprender alguma coisa aí nessa série. Eu espero que sim, senão eu fiz alguma coisa muito errada. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Goodbye!